Muito bem, meus amigos, mais um vídeo aqui no Glória e Tradição, quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Novidades aí no Fortaleza, né? O presidente Marcelo Paes deu uma entrevista para o Sistema Verdes Mares, né? No programa da Rádio Verdinha, da TV Diária, apresentado pela Denise Santiago, a Gata Show, e trouxe algumas informações importantes aí, né? Com relação ao elenco do Fortaleza, aos objetivos do Fortaleza para 2024, que é sempre bom demarcá-los, né, até para controle de expectativa, e também falou sobre o Lion World, que é um novo empreendimento aí organizado pela Volt e pelo Fortaleza, que seria uma espécie de shopping tricolor que está sendo construído ali na Senador Vigílio Távora, na área, na chamada Zona Nobre, né, de Fortaleza, ali onde moram os tuxais tricolores, e o empreendimento aparentemente parado, né? O Marcelo Paes falou um pouco sobre isso também, tá? Depois da vinheta eu vou trazer todas as novidades do Leão e ainda tem de lambuja aí o Caio Alexandre, né, que pode estar deixando o Fortaleza. Começar de trás para frente, tá? Falando primeiro pelo Lion World. A gente foi, inclusive, né, no lançamento do Lion World, ali meados de setembro, outubro, mais ou menos, não me lembro ao certo quando foi. Acho que foi outubro. E lá a gente conversava com o presidente da Volt e ele deixava, né, assim, a entender que o empreendimento seria provavelmente inaugurado junto com a camisa Glória, né, que foi lançada agora no dia 10 de dezembro. Então, isso não aconteceu. Inclusive, alguns torcedores foram ver lá a loja, né, o espaço ali na Senador Vigílio Távora, e estava tudo parado. Né? Assim, o que foi dito na ocasião do lançamento é que a Volt havia alugado o espaço por 10 anos, né? Então você tem aí uma margem muito grande de intervenção naquele lugar, dá inclusive uma segurança maior para o empreendimento. Você faz um aluguel de 10 anos, é porque você de fato confia muito nisso, né? Confia muito que isso vai dar certo. Mas nada foi feito ainda. Marcelo Paes foi questionado sobre isso e ele disse que há realmente um atraso, mas que não é um problema tão grave, que até fevereiro as coisas devem acontecer. Então, fica aí adiado mais um pouco, né? Eu acho que o torcedor que pergunta e que reclama com relação a isso, ele tem razão, né? Foi criada uma certa expectativa aí, porque vai ter praça de alimentação, espaço infantil, barbearia, loja oficial, é um monte de coisa que ia ser feito lá no Lion World. O torcedor do Fortaleza já estava até imaginando fazer sua festa de aniversário, fazer sua confra lá e tudo, ver os jogos, né? O torcedor quer ver os jogos também, os jogos que são fora de casa, assistir lá no Lion World, e aí meio que teve um pequeno balde de água fria com relação a isso, mas é esperar aí que a Volt cumpra, né, com o que foi prometido. O espaço está alugado, eu acredito que vai acontecer. Deve ter havido aí realmente um problema no planejamento, tá? Esse é o primeiro ponto. E por falar em planejamento, alguns objetivos aí traçados para o Fortaleza no ano de 2024. Todo ano o Fortaleza faz, né, essa leitura aí dos objetivos, né, criar as metas aí por competição, as metas esportivas principalmente, né? E eu acho isso muito importante, né? Porque você dá um controle de expectativas, né? O torcedor não vai procurando uma coisa muito discrepante com relação ao que o clube promete. E aí sempre tem a história do mínimo e do sucesso, né? No Campeonato Cearense é a briga pelo hexacampeonato. Fortaleza vai brigar pelo hexacampeonato, vai ter aí um trabalho de 3 anos, né? Em comparação ao trabalho do maior rival, que deve ser o adversário na final, suponho eu, um trabalho ainda não consolidado, todos os jogadores novos lá no Ceará, então meio que a gente tem esse favoritismo para conquistar o hexacampeonato. Essa é a meta do Fortaleza, né? Com relação à Copa do Nordeste, chegar na semifinal é o mínimo, inclusive se o Fortaleza chegar na semifinal, ele vai bater mais um recorde, né, que serão 6 semifinais consecutivas de Copa do Nordeste. Ninguém nunca nem tinha feito 5. Fortaleza pode fazer 6, é uma baita marca. Então esse é o mínimo, mas o sucesso é chegar na final e buscar o título. Né? Isso, de fato, é o sucesso. A meta da Copa do Brasil é chegar nas oitavas de final, tá?
Lembrando que o Fortaleza vai começar esse ano da primeira fase, certo? Porque não ganhou a Copa do Nordeste, nem conseguiu aquela garapa se tivesse sido o 7º colocado da Série A. A Sul-Americana, achei a meta interessante, tá? Quartas de final, ou seja, passar na fase de grupos, se primeiro vai para as oitavas, e teria que passar das oitavas para chegar na quarta. Se não for o primeiro, se for o segundo colocado, vai ter que passar ainda pelos playoffs, passar das oitavas e aí chegar às quartas de final. Então, por mais que a gente tenha esse marco, né, de ter sido finalista dessa última edição, acho que chegar nas quartas de final é uma meta bastante ousada. Não achei uma meta discreta como as outras, não. Essa meta eu achei bem para frente, porque não é fácil, tá? Não é fácil chegar nas quartas de final de Sul-Americana. E na Série A, aquela meta básica que é a permanência. Esse é o mínimo, né? O mínimo é a permanência. O sucesso é uma nova classificação em uma competição internacional, algo que eu acho que está muito perto, tá? Muito perto, assim, no sentido de que quem consegue uma coisa geralmente está brigando pela outra, né? Porque a diferença é muito pequena entre sei lá, geralmente, né? Ficam 2, 3 times só, sem nada, naquele limbo que nem cai nem vai para uma competição internacional. Então, meio que se você escapa, você está praticamente brigando por uma competição internacional, tem sido assim nos últimos tempos. Para finalizar sobre o mercado, né? O Caio Alexandre pode ser procurado novamente pelo Palmeiras. Tá? O Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues, contratou um volante argentino já tem um bom tempo, tentou contratar o Cauli, não conseguiu, e o alvo deve voltar para o Caio Alexandre. O Palmeiras deve apresentar uma proposta oficial, finalmente, né? Até agora só teve sondagens, conversas e especulações, mas o Palmeiras deve apresentar uma proposta oficial, sim, pelo Caio Alexandre. Essa é a informação do Globoesporte.com, que saiu nessa manhã de quarta-feira, tá? Então, expectativa aí de como vai ser essa proposta, né? A proposta tem que ser realmente muito boa. Se fez uma proposta de 24 milhões de reais no Cauli, que é um jogador que tem uma boa temporada e é 4 anos mais velho, a gente espera uma proposta ainda melhor pelo Caio Alexandre. Por mais que sejam jogadores com números diferentes, até pelas posições em que jogam, o Caio Alexandre é o motor do time. É um jogador realmente muito importante e tem que ser valorizado. Pikachu, a negociação, Guilherme também, né? Pikachu e Guilherme, as negociações de aquisição seguem acontecendo. Pikachu me parece mais encaminhado, tá? O Guilherme parece ser de fato um negócio mais difícil. Mais difícil ainda é a negociação com o Moisés. Me parece que o interesse do Cruz Azul é de fato revender o jogador e ele ficaria muito pesado para Fortaleza, né? O cara foi vendido ali por quase 5 milhões de dólares, você comprar de volta menos de um ano depois é muito puxado, né? E aí tem uma coisa interessante. Bruno Melo, Alex Vinícius e Gustavo Coutinho podem ficar, tá? Bruno Melo, Gustavo Coutinho e Alex Vinícius podem ficar, certo? Até tem propostas para o Coutinho, como tem propostas para o Romarinho, inclusive, segundo o CEO Marcelo Paes, boas propostas, mas Coutinho, Alex e Bruno Melo podem ficar no Fortaleza. Eles podem ser testados pelo Vojvoda. Isso não está certo ainda, mas existe essa possibilidade de que eles sejam testados. Se funcionar, ficam. Se não, devem seguir aí o caminho da roça, tá? E quem com certeza vai permanecer no Fortaleza em 2024 é o Pedro Augusto. A avaliação técnica aí da comissão do Vojvoda, né, deram um aval de sustentar o jogador e a diretoria do Fortaleza, né, a presidência, o CEO, vão nessa mesma linha aí de apoiar a permanência do Pedro Augusto, de dar moral para o jogador e para ver se ele se recupera. Já falei 1000 vezes, não acho que isso vai acontecer. Né? Primeiro porque não faço essa avaliação positiva do aspecto técnico do Pedro Augusto, mas eu acho que essa relação com o torcedor dificilmente vai ser restaurada. Né? O que é que o Pedro Augusto faria para dar a volta por cima do Fortaleza e reconquistar o torcedor? Eu, sinceramente, acho pouquíssimo provável que isso aconteça, mas vai ficar. Vamos torcer por ele, né? Vamos torcer para que as coisas deem certo, ok? Bota aí nos comentários o que é que tá achando desse final de ano aí do Tricolor. Tá empolgado? Tá mofino? Bote aí para a gente conhecer um pouco como tá o seu ânimo, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like, meus amigos. Tamo juntos, um abraço, saudações tricolores e até a próxima.